É mais uma segunda-feira que Deus tem nos permitido estarmos juntos para aprendermos cada vez mais e recebermos dele este conhecimento. Hoje nós vamos ter dois assuntos, dois slides aqui inclusive, porque na aula anterior, no final da aula, o irmão, deixa eu me lembrar o nome dele aqui, o Arley, pediu para me falar sobre aonde ficou, onde foi encontrada, e se foi encontrada a Arca da Aliança. E eu fiz a pesquisa, trouxe aqui todas as figuras ou imagens dessa descoberta arqueológica. Vamos ver isso, a primeira parte, vamos ver isso, e depois entramos no conteúdo da aula de hoje. Então vamos ter dois conteúdos, arqueologia e introdução bíblica, amém? Glória a Deus. Mas antes de entrarmos na aula de hoje, nós vamos fazer o nosso devocional, depois vamos orar e vamos dar continuidade, não é, ao nosso assunto de aula. Lembrando a todos que a chamada sempre vou fazer no final da aula, porque assim fica mais cômodo e até mais fácil para aqueles que querem chegar depois que a aula estiver iniciada. A partir de hoje, nós iremos gravar a aula para dois propósitos. O primeiro propósito, deixar registrado para aquele aluno ou aluna que faltar, nós vamos poder assim, vamos publicar a aula, né? E aí colocamos o link lá no grupo, até para aqueles que quiserem reassistir de novo, ter lá a aula gravada. E o outro sim, toda turma tem um líder de turma, né? Mas aqui não vamos fazer uma votação, já vamos fazer uma indicação direta. Não vamos fazer uma votação, vamos fazer uma indicação direta. E aí nós vamos nomear a pastora Eliana para ser a líder da turma, né? E aí, claro que é ela que vai comandar essa questão de representante de sala, porque em toda sala, né, toda turma tem um representante. Então, a pastora Eliana está já nomeada como representante da turma. Muito bem, irmãos, glória a Deus. Vamos então abrir a Bíblia Sagrada com um breve devocional em Tito, carta de Paulo a Tito. Vamos ficar sobre os pés, seguir ali o exemplo do irmão Warley. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, o versículo 1, só o versículo 1, que diz assim: Tu, porém, fala as coisas que convêm à sã doutrina. Podemos sentar. Por que Paulo, o apóstolo Paulo, não é? Por que o apóstolo Paulo, ele insiste tanto em alertar os seus discípulos diretos, como Timóteo e Tito, a ficarem atentos com a questão da sã doutrina? Por que ele tinha, né, essa preocupação de que tinham que estar atentos à sã doutrina? Qual era a razão? Primeiro, tanto Timóteo como Tito estavam em regiões, tanto Éfeso como Creta, a cidade de Tito, eram regiões onde operava o maior índice de céticos, de pessoas que eram contrárias
à fé cristã e também até de adeptos a outras religiões, tendo em vista que Éfeso tinha mais de 52 templos a deuses pagãos e Creta ia por esse mesmo caminho. Então surgia até dentro da igreja muitas polêmicas, muitos debates, e Paulo alerta: olha, tu porém, tanto para Timóteo como para Tito, se preocupe com a sã doutrina, não fica preocupado em ficar debatendo, ficar discutindo, ficar se envolvendo nessas questões. Por quê? Porque elas nunca vão ter fim. A única forma de elas terem fim é você ensinar doutrina, ensino. Então, tu porém permanece na doutrina, no ensino. Tem esse propósito de ensinar, porque o próprio ensino vai instruir eles, vai alertar eles, vai preparar os que estão dentro da igreja para também não serem envolvidos pelas artimanhas deles, pelos argumentos deles. Então, se você quer vencer essa grande batalha que está surgindo aí de conflitos ideológicos, de vários argumentos religiosos que estão ali procurando de uma forma ou outra tirar o centro da fé cristã e da Bíblia, do ensino que você está levando para a igreja, tu porém então Tito, não fala as coisas que não convém, fala só as coisas que convém, as coisas que vão edificar, fortalecer, instruir, capacitar, e permanece ensinando, permanece dedicando o teu tempo a essa doutrina, a doutrina saudável, ao ensino espiritual, ao ensino que vai fortalecer a igreja para vencer a essas ideologias. Eu vejo hoje, às vezes, hoje ninguém pode ficar, e nós não estamos mais, e nem podemos ficar mais distantes das redes sociais, porque hoje nós dependemos até, em certo ponto, de estarmos inseridos nesse contexto de mídia, né? E eu vejo ali o quanto que às vezes algumas pessoas ficam discutindo e batendo até, quem sabe, boca pela internet, em comentários, embaixo de uma postagem, querendo corrigir o que se corrige pela palavra de Deus. Não é com o nosso argumento, é aquilo que Zacarias, o profeta Zacarias falou, não é por força nem por violência, mas sim pelo teu Espírito. Então, a doutrina, o Espírito Santo, a oração, o jejum, vence a esses argumentos contrários à fé cristã. E era isso que o apóstolo Paulo estava advertindo tanto a Timóteo como também a Tito. E é isso que nós estamos fazendo toda segunda-feira. Toda segunda-feira nós vamos aqui para quê? Para nos preparar, para poder melhor manejar e ensinar a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos então, nesse momento, dar início à nossa aula. Vamos fazer uma oração inicial e uma oração. Sempre o correto é orar no início e no fim. Né? Segunda-feira nós não oramos no início, temos que orar no início e no fim. Vamos pedir aqui para um aluno orar. Já estou aqui do lado, aqui, ó. Pode ser a igreja. Ensino que o Senhor já falou, porque o Espírito
Irmãos, eu vou pedir para o Charles, estou aprendendo os nomes, irmãos, graças a Deus. Vou pedir para o Charles para ele colocar um slide que fala sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Esse slide que está escrito sobre a Arca da Aliança. Tem dois slides aí, um da Arca e outro da aula. Enquanto ele está procurando, na aula anterior, no final da aula, e eu parabenizo o aluno, sempre o aluno que tem esse interesse, né, de perguntar. O irmão Warren fez uma pergunta muito importante para nós todos, e aí eu resolvi montar até um slide para não ficar só reservado a resposta para ele, mas todos terem esse entendimento, porque é um assunto muito importante, muito importante. A Bíblia Sagrada, em o profeta Jeremias, ele estava profetizando antes do cativeiro babilônico, e ele inclusive é o profeta que vai profetizar que eu porei o cativeiro. Só que ele profetiza algo muito sério sobre a Arca da Aliança. Ele fala o seguinte na profecia: essa arca, ela nunca será destruída e nem perdida, porque ela será preservada e será reutilizada no templo do milênio, ou seja, no segundo templo, não é? O templo que nós nos reuniremos com Cristo e Ele nos reunirá conosco quando nós reinarmos com Ele sobre a terra no período milenial. Só que aí a pergunta surge: aonde foi parar a arca? Porque Nabucodonosor, quando ele atacou a Babilônia, ele levou todos os utensílios do templo, e inclusive a Arca da Aliança, não é? Só que aí que tem uma questão: não levou todos os utensílios, levou parte dos utensílios, porque Israel, vamos ver um pouco de Israel agora. Quando havia guerras em Israel montava uma estrutura, vocês estão vendo lá, tranqueiras ao redor, havia um vale, e até hoje um vale ao redor de Israel, e esse vale, irmãos, para mais de 100 metros de largura, justamente para que o inimigo, ao tentar invadir, ele não tenha como entrar e alcançar o centro de Jerusalém. Essa era a proposta. Nas montanhas que davam acesso a Jerusalém, nos montes, havia também, para que não acontecesse os inimigos subir pelos montes, eles colocavam fenda no meio dos montes, não é? Uma verdadeira dura no meio do monte ou da montanha, para impedir ou dificultar o acesso. E nessa parte considerada de tranqueira, aonde nós vamos encontrar o monte do Gólgota, ou seja, aonde Jesus foi crucificado.
E aonde Jesus foi crucificado, que ficava nessa região, também tinha um sistema de cavernas. E uma dessas cavernas, que era em forma de um túmulo, foi aonde José de Arimateia comprou para que Jesus fosse ali enterrado. Então vamos agora para o próximo slide. Aí está o Gólgota, aonde foi colocada as cruzes, e o Gólgota ficava fora do limite de Jerusalém. Então ele ficava nesta região de tranqueiras, justamente para que os que fossem ali condenados à morte de cruz não viessem morrer dentro da cidade, mas fora do limite da cidade. Então eles ficavam na região das tranqueiras e, em muitas outras circunstâncias, fora até das tranqueiras. Mas no caso do Gólgota, onde Jesus foi crucificado, foi na parte das tranqueiras, aonde tinha não só o Gólgota, mas também tinha a sepultura. E além da sepultura, também tinha um sistema de cavernas, e uma dessas era o poço aonde Jeremias ficou preso, com barro, areia, cobiça até o pescoço. Vamos para o próximo slide. As fendas abertas, olha aí, está vendo aquela fenda ali? São fendas que foram abertas, que tem um comprimento de 6 metros de profundidade. Quem estava aqui no culto de ceia? Todos, né? Todos estavam no culto de ceia. Essa aqui é a fenda que eu falei, que quando Jesus deu o último suspiro na cruz do Calvário, que ele disse: tetelestai, está consumado, e ao Pai entregou o seu Espírito. O que a Bíblia diz? Que houve um tremor na terra, as pedras rolaram e os sepulcros deram seus corpos. Essas fendas, essa abertura que houve na terra, deu fendas aí, que estão até hoje, e os arqueólogos encontraram que mediram 6 metros de profundidade, para vocês verem o tamanho e a extensão do milagre que aconteceu. Deu profundidades medidas pelos arqueólogos de 6 metros profundo. Quando houve esse tremor de terra, que a terra tremeu, as pedras rolaram e abriu-se até os sepulcros. Então houve uma rachadura, abrindo uma fenda sobre fendas na terra por baixo do Gólgota. Próximo slide. Aí está a estrutura. Esse lado aqui do Gólgota era a fenda de 6 metros. Ali está o nível do solo, onde colocava a cruz. Ali estava o precipício, a face do precipício, ou seja, havia um precipício, a cruz ficava aqui, e por trás dela havia uma montanha, que é o Monte Gólgota, para que todas as pessoas que estavam lá na cidade pudessem contemplar aquele que estava sendo martirizado, crucificado ali na cruz. Isso já era costume dos judeus, e claro que havia todo esse contexto, até no período dos romanos, que eles é que tinham esse costume de matar ou condenar à morte os criminosos em cruz, morte de cruz. E com isso havia abaixo, um furo da cruz, onde ficava ali naquele buraco, onde a cruz era colocada,
na terra, e o nível do solo, havia fendas, e aqui era a pedra circular do túmulo. Então o túmulo onde Jesus foi enterrado estava próximo da cruz, não estava muito distante da cruz, estava naquela região próxima da cruz. Próximo slide. E aí está justamente o túmulo aberto, na rocha, o túmulo aberto, e é naquele buraco que está ali, era rolado a pedra para fechar o túmulo. Um arqueólogo inglês, em 1982, ele explorou, com a permissão e a autorização de Israel, toda essa região, porque foi um historiador e falou para ele que a arca estaria, segundo a profecia de Jeremias, e segundo o contexto histórico, poderia estar nessas imediações. E ele começou a escavar. Os arqueólogos, para descobrir qualquer que seja os objetos que dão indício à história, a algum acontecimento, eles têm que escavar. E eles foram escavando por baixo do túmulo, porque por baixo do túmulo de Jesus havia um sistema de cavernas. Pode passar a próxima slide. Aí estavam escavando por baixo do túmulo de Jesus, onde tinha um sistema de cavernas. Pode baixar o próximo slide. E ali vocês estão vendo uma caixa. Nessa caixa que estava debaixo do túmulo de Jesus, no sistema de cavernas, é que os judeus conseguiram, antes de que o exército de Nabucodonosor invadisse Jerusalém, eles conseguiram esconder a arca. E esconderam não só a arca, esconderam alguns objetos do palácio. E então esse arqueólogo, ele descobre os objetos e vai perfurando até que ele encontra essa caixa, e lá dentro da caixa estavam os objetos e a arca da aliança. Próximo slide. Pronto, acabou. Então, o que acontece? A arca foi encontrada, a arca da aliança foi encontrada. E aí a pergunta: por que a arca foi encontrada? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E o profeta Jeremias profetizou, não é? Que a arca seria preservada e ela seria novamente colocada no templo, mas não no templo após o retorno do povo do cativeiro, que houve o templo reconstruído na época de Neemias, não nesse tempo. No terceiro templo, quando nós que aqui estamos, os salvos em Cristo, aqueles que foram fiéis até o fim, entrarem no período milenial e puderem e participarem do reinado e reinarem com Cristo sobre a terra, e aí, claro, que participaremos e entraremos no templo, e a arca não estará mais escondida, não estará mais num lugar santíssimo separada, mas a arca estará visível para todos, porque não a arca é só um símbolo, mas a verdadeira arca estará presente, que é Cristo, e nós estaremos com Ele, e Ele estará conosco, e a arca será o símbolo da continuidade da promessa feita por Jeremias. Então, tem coisas, irmãos, tem questões que são mistérios extraordinários e proféticos. Alguém pode perguntar assim: mas que interessante essa
estar debaixo do túmulo, no sistema de cavernas, debaixo do túmulo de Jesus. Tem um mistério aí. Eu vou mais um pouquinho longe ainda. Sabe por que eu considero que a arca foi colocada ali? Eles não sabiam disso. Colocar como uma forma de manter, quer dizer, os soldados, né, não viessem encontrar. Mas sabe qual que é o grande mistério? Estudemos profeticamente. O Cordeiro, o Salvador, o corpo foi colocado ali, mas a arca, sabe o que nós fazíamos para pintar? Nós íamos nas regiões que tinha areia, passava o produto que eles têm na África, naquela areia, ia passando a areia no barro e tingia a areia com aquele barro, saindo uma cor. Então, assim que aqueles povos primitivos faziam as tintas. Irmão, se eu contar as minhas experiências da África, você vem correndo aqui. Vou contar uma experiência que vocês, às vezes a gente fala assim, eu quero fazer missão, chora. Minha primeira noite em Inhaminga, sabe o que significa Inhaminga? Terra de sangue, é onde eu fiquei, no local lá, a vila, vilarejo. Aí entramos numa casa feita toda de barro, assim. Como ele dorme? Na esteira. E quando tem esteira? No chão. Próprio chãozão de barro. Você deita lá. Irmãos, eu e mais 8 missionários, deitados numa casa da Câmara Africana, à noite. Que noite, irmãos. Depois do culto, até altas horas da madrugada, nós fomos servir de gazela. Aí eu me lembrei de Isaac. Por que Isaac, né? Pediu gazela, né? Uma carne muito boa. Eu comi a gazela lá, carne muito boa. Mas depois eu tive uma experiência. Quem tem medo do bicho que eu vou falar aqui, não dá para fazer missão, não. Não dá. Se prepara para fazer missão, vai começando a ter amizade com ele. Aí passei uma noite inteira, sabe como? Vigiando. Um dormia e o outro ficava de prontidão. Os outros dormiam e dois ficavam de prontidão. Por que, pastor? Rapaz, a casa, à noite, no meio da selva, assim, numa abertura que fazia de mato, assim, construir a casa, era visitada a noite inteirinha por rato desse tamanho assim. Mas era muito rato. Era uma quantidade de rato. E os ratos vinham por cima da gente, aí ficava doido assim só para. E os outros continuavam dormindo. Isso é missão, irmão. Aleluia. Vai fazer missão. Glória a Deus. Então, era dessa forma que acontecia a tinta. Agora eu vou para uma pergunta que foi feita também, que eu me lembrei agora pela irmã. O nome dela tem que estar gravado aqui. Irmã Vânia. A irmã Vânia falou o seguinte. E eu até falei para a pastora Iriana que eu ia responder essa pergunta hoje, porque é gerar uma polêmica que para mim não é polêmica. Para mim, ela é um preconceito machista. Um preconceito machista. Por que as mulheres não eram apóstolas? E ainda vou acrescentar, né? Foi utilizado no Novo Testamento
E vou mostrar para vocês que elas até fizeram um trabalho maior que os homens. Fizeram um trabalho maior que os homens. Vamos ver aqui. Primeiro, não era Jesus não chamou apóstolos, porque os discípulos, quando eles foram comissionados, chamados, ainda não tinha igreja. Eles foram os primeiros a serem alcançados por Jesus. E uma outra razão também, que Jesus sabia que ele não teria casa, ele não teria família, e os discípulos teriam que ser desapegados, porque eles falaram assim: ó, eu não tenho casa para dormir, vocês também não vão ter casa para dormir, vocês também não vão ter lugar para parar, não vão ter paradeiros. Então foi 3 anos que mais viveram na estrada do que na própria casa. Por isso é uma das razões. Agora, depois que a igreja foi formada, desde lá de Atos capítulo 2 e Atos capítulo, vamos começar com Atos capítulo 3, nós vamos começar a ver mulheres atuando na obra de Deus. A mãe de João Marcos tinha uma igreja na casa dela. Tanto é que quando Pedro e João estão presos e eles são soltos, aonde eles vão parar? Na casa da mãe de João Marcos, onde a igreja estava reunida. E o que aconteceu lá? A Bíblia, irmãos, o que aconteceu lá quando eles oraram? O que aconteceu lá quando eles oraram? Atos 4:31. O que aconteceu lá quando eles oraram? Tremeram as paredes do lugar. Agora, imagine a comunhão que essas mulheres tinham com Deus, irmãos. Depois, vamos para a Bíblia. 2 mulheres que marcaram a vida e o ministério do apóstolo Paulo, que ele cita, o apóstolo Paulo cita elas. Uma começa com ele. Com ele. Está lá em Colossenses, com ele. Ninfa. E a igreja que está na casa de Ninfa. Ninfa, ela era diaconisa, presbítera. O que ela era? Era uma ajudadora, uma auxiliadora do apóstolo Paulo. E tinha uma igreja na casa dela. E não era uma igreja pequena, não, grande. Agora, a mulher que mais chama a atenção em Atos dos Apóstolos, sabe quem é? Começa com P. Bíblia, irmãos. Ela era casada. E começa com P. Priscila. Quem falou? O Charles. Priscila. A Bíblia diz que Priscila, o que Priscila fazia, irmãos? Qual era a profissão de Priscila? Ela trabalhava, ela e o marido. Ela trabalhava. Qual era a profissão? Fabricadora de tendas. Ela, como o apóstolo Paulo, e como também seu marido, Áquila, fabricavam tendas. E além de trabalharem, que o apóstolo Paulo, em grande parte do seu ministério, ele trabalhou para se manter no ministério. Então, Priscila e Áquila trabalhavam como fabricadores de tendas e conduziam a igreja de Colossos. Eram responsáveis pela igreja de Colossos, depois foram responsáveis pela igreja de Filipos. E Lloyd, e a mãe dela, Eunice, que também eram mulheres exemplares, que foram responsáveis por formar Timóteo.
E não só Timóteo, mas também toda aquela região ali, elas tinham trabalho exemplar. Então, irmãos, não tem e não é admitido, porque a Bíblia própria confirma, as mulheres atuaram e tinham igrejas, e produziam igrejas, e estavam à frente da igreja e produziam grandes trabalhos na obra do Senhor. Amém? Agora, aqueles que são contrários ou que falam contra, preconceito machista. Certo? Amém? Glória a Deus. Vamos em frente. Próximo slide. Agora os manuscritos do Antigo Testamento. Manuscritos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, tá? Quando começaram a organizar o Antigo Testamento e escrever o Antigo Testamento, isso ainda lá no século 1500 a.C., 1300, 1200, 900 a.C., tá? Até depois do ano 80 depois de Cristo, tá? Que aí no Concílio de Jânia, que foi em 90 depois de Cristo, já estava todo o Antigo Testamento em manuscrito escrito, manuscrito porque é escrito, né? Manuscrito que é escrito à mão, certo? Eles estavam todos com texto massorético. O que é esse texto massorético? Isso é muito importante aqui. Por que o Antigo Testamento foi escrito em texto massorético? O que era o massorético? O texto massorético, irmãos, ele era oriundo da massorra. O que era a massorra? Era a tradição do povo hebreu. O povo hebreu tinha a lei de Deus, a lei mosaica, não é? Tinha a lei civil e tinha a tradição dos anciãos, ou seja, os costumes, as práticas que eram ensinadas de pai para filho, para todas as gerações, as tradições. Nós temos cultura e temos tradição aqui no Brasil, não é? Por exemplo, qual é a cultura do estado de Goiás? Cultura alimentar do estado de Goiás. Pamonha, piqui, cultura. Vai no Rio Grande do Sul, chimarrão, churrasco, vai em Santa Catarina, peixe. Vai lá na Amazônia, na selva lá do Amazonas, tacacá, pata-tucupi, açaí, Então, cultura, tradição. E a vassoura era a tradição dos anciãos. Então, o texto massorético era um texto que seguia a tradição, preservava a tradição. Então, o Antigo Testamento, por que o Antigo Testamento ele é histórico? Porque além da palavra e além da revelação dos profetas e dos livros históricos e da própria lei, ser de conteúdo voltado ao aspecto da própria história do povo de Israel, ainda quando foi escrito, seguiu a tradição dos anciãos. Por isso era um texto massorético. A maioria dos manuscritos eram datados do século 11 depois de Cristo. E até 500 depois de Cristo, muitas das questões ainda foram relacionadas e modificadas. A Bíblia, que
que nós temos hoje, o Antigo Testamento que nós temos hoje, até ele chegar no escrito que está aí hoje, foi para mais de quase 2000 anos para chegar a essas versões que nós temos hoje, corrigida, revista atualizada, linguagem de hoje, Bíblia Viva, Bíblia, tantas versões que nós temos aqui, são inúmeras, que não dá nem para a gente guardar. Próximo slide. Aí depois, os manuscritos maçoréticos foram escritos entre 1 e 2 mil anos depois dos autógrafos originais. Quem são os autógrafos originais? Os textos originais que eram escritos em pergaminhos, em papiros, em pedras. Depois de todo esse material coletado, que foi encontrado, muitos deles no Mar Morto e nas cavernas de Qumran, que estavam sob a tutela do sacerdote Eleazar, depois que todos esses materiais foram encontrados, aí que foi começar a produzir os manuscritos, escrever os manuscritos, para chegar até a condição que nós temos hoje. Próximo slide. O Mar Morto está assim, manuscritos do Mar Morto, o Novo Testamento e os textos do Novo Testamento foram todos eles perseguidos por Roma. Roma não aceitava, era decisão do império. Se for encontrar qualquer texto do cristianismo, dos cristãos, dos apóstolos, dos seguidores de Jesus, queima, põe fim. Então o que eles faziam? Escreviam os manuscritos e escondiam, enterravam nas cavernas de Qumran. Agora mais uma pergunta. Boa pergunta agora. Vamos ver se alguém vai responder aqui. Um profeta, ele é o único profeta depois dos profetas menores. E esse profeta, ele era habitante das cavernas de Qumran, ficava morava próximo ao Mar Morto, porque próximo ao Mar Morto também tinha o Jordão. Quem é esse profeta? Timóteo? Não. João Batista, irmãos. João Batista habitava nas cavernas próximas ao Mar Morto, as cavernas de Qumran. Então, nas cavernas de Qumran foram encontrados os rolos, os pergaminhos dos evangelhos, de Atos dos Apóstolos, das epístolas, e foram todos estes coletados e depois organizados para ser escrito e formado o manuscrito. E por isso foi denominado manuscrito do Mar Morto, porque foi preservado os textos dos livros do Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, foram preservados nas cavernas de Qumran. Próximo slide para nós terminarmos. Encerrou. Muito bem. Dúvidas? Qualquer que seja a dúvida, ou quem já tiver uma pergunta para a próxima aula, para nós trazermos e tratarmos, outro sim antes da chamada. É sobre a nossa avaliação, que eu falei
na última aula, na aula anterior. Eu falei na aula anterior que nós teríamos uma atividade, vamos ter uma atividade, tá? Que é a leitura do texto, né? Da apostila. Quem não quiser ler, mas guardou os assuntos que nós tratamos desde a primeira aula, guardou na mente, o que vai fazer? Na última aula, que é semana que vem, é a quinta, na sexta aula, você vai trazer para mim escrito. Pode ser 20, 30 linhas, tá bom. O que você compreendeu, guardou, pode pesquisar na apostila, tá? E vai escrever. A prova vai ocorrer, nós vamos ter a sexta aula, aí no dia que seria a nossa sétima aula, vai ser a prova. O que vai ser essa prova? Eu vou trazer uma folha, vou entregar uma folha para cada um, tá? Vou colocar um tema e você vai escrever sobre aquele assunto, que foi assunto tratado em aula, e você ainda vai poder pesquisar na apostila, e aí o professor vai estar aqui, você pode chamar e ele vai te ajudar a responder. Meu Deus do céu! Glória a Deus! Amém. Então não tem por que se preocupar. Vamos para a chamada. Estejam sempre atentos à questão dos pontos, hein? Lembrando sobre os pontos, porque vão contribuir, né? Para acrescentar sua nota. Irmã Bárbara Miriam. Bianca da Silva. Faltou. Muitas faltas hoje, hein? Karen Silva. Faltou. Celso Rodrigues, presente. Celso Valeriano, presente. Charles Salles, presente. Cristiano, o Charles, teve muitas pontos no Charles. Vamos dar 2 pontos para o Charles hoje. E Cristiano Pereira faltou hoje. Pastor Cristiano faltou hoje. Pastor Iliano está presente. Pastor Fábio está presente. Fabrício Rodrigues presente. Flávio Modesto faltou também. Desistiu? Então vou colocar aqui desistência. Ariela não veio. Carlúcia presente. Leila Eduardo. Marcilon. Marcos Alves. Maria Divina, presente.
Marli Borges, faltou. Mauro Santana, faltou. Miriam Alves, presente. Patrícia Silva, faltou. Pedro Andrade, faltou. Priscila Daniela, Regiane Ribeiro, Rita Helena, presente. Ricardo Nunes, Sara Geralda, Sérgio Isolina, presente. A irmã Sérgio também participou, né? Vamos colocar aqui 2 pontos para ela também hoje. Irmão Sinomar, presente. Irmã Vânia Torres, presente. Irmão Warner, presente. O Wilson desistiu. Wick Kelly não veio. Valdelin Sá desistiu? Muito bem. Irmãos, antes de nós encerrarmos, eu vou fazer aqui uma pergunta que vocês podem ser sinceros, que vai até ajudar mais ainda o desenvolvimento. Qual está sendo, se está ocorrendo, vocês estão tendo que tipo de dificuldade ou dificuldades na hora da aula, do ensino? Está bom da forma como estamos trabalhando, o método que estamos utilizando, a forma como estamos conduzindo a aula? Amém? Ou alguém está com alguma dificuldade, tem alguma sugestão?